Bom dia, alunos do sétimo ano. Estamos aqui para fazer mais uma videoaula super especial para vocês aqui. Só que dessa vez vamos falar das cruzadas. Isso, as cruzadas. Tem filme sobre isso, tem a história do Robin Hood que fala sobre isso, tem jogo de videogame que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Assassin's Creed, que fala das cruzadas, tem um só das cruzadas. No finalzinho eu falo disso. Bom, o que foram as cruzadas? Antes de falar isso, vamos falar um pouco da Idade Média, né? Vamos falar um pouco do feudalismo, fazer uma pequena recapitulação, não dá para recapitular tudo, mas umas coisas básicas só para vocês entrarem aqui nessa história das cruzadas. Bom, na Idade Média, você tinha basicamente três classes sociais. Três classes, vamos lembrar só aqui, ó. Os nobres, que eram os detentores das terras, né? Das terras, só eles podiam ter terras, lembra disso, né? Que já falou sobre isso, dono dos feudos, senhores feudais. Os servos, que eram os mais pobres, que trabalhavam nos campos. E o clero. O clero, pô, você vai falar, professor, tinha uma classe só de membros da igreja, e isso, só de membros da igreja. Por quê? Porque a igreja católica dominava tudo, era quase a única igreja que tinha nessa época. Você tinha também a igreja católica ortodoxa, que é do Império Bizantino, que a gente vai falar daqui a pouco, mas era basicamente igreja católica, né? E vamos lembrar que, vamos falar um pouco dos feudos, lembra dos feudos? Lembra? Os servos, tem que falar duas coisas nesse período aqui, ó. Nessa época, todas as terras pertenciam aos nobres. E se eu fosse ter uma terra, eu tinha que ser nobre. Tinha que ser nobre. Se eu não tivesse nobre, eu não tinha direito nem de ter uma terra. E outra coisa importante. O senhor feudal, ele só passava o feudo dele para o seu primogênito, o filho mais velho. Os outros filhos dele, como a gente falou várias vezes nessa sala de aula, né? Os outros filhos dele, eles continuavam sendo nobres, podiam ter terras. Mas se eles quisessem ter terra, eles tinham que conquistar suas terras. Juntar com outros nobres, lembra aquele negócio da vassalagem, relação de vassalagem? Então, ele tinha que juntar com outros nobres, fazer outras guerras e aí ele conseguia terras. Aí, gente, é o seguinte, o que estava acontecendo nesse período aqui? No ano de 1095, tem uma outra recapitulação que eu vou fazer agora, ó. A expansão muçulmana. Surgiu lá no ano 610 com Maomé, lembra? Quem não assistiu ainda, assiste aquele vídeo que está lá no Google Sala de Aulas sobre a história do islamismo. Eu fiz ele justamente para poder explicar isso aqui, ó. O que aconteceu? Maomé, no ano 610, ele conquista aqui Meca e ele começa a espalhar a fé muçulmana, que é diferente da fé cristã. Conquistou aqui a Península Arábica, vem aqui, ó, aqui é a Ásia, ó. Ele conquista toda essa região aqui, ó. Esses países está escrito Irã, puxar para cá. Aqui, ó. Tá escrito Irã, Iraque, mas não tinha isso. É só pra vocês terem ideia o que tem hoje aqui. Mas essa marca aqui, ó, é o que ele conquistou. A expansão muçulmana. Ele veio aqui, ocupou todo o norte. Isso de 610 até 1095, onde começou, 1096, onde começou de fato mesmo as cruzadas. Ó, ele ocupou tudo isso aqui. Ele veio até aqui, ó, ele ocupou até a Espanha. A Espanha e Portugal, que não existia, só passou a existir depois que eles reconquistaram essa região aqui. Deixa eu só. Só depois que ocupou, mas essa região aqui, ó, que é a Península Ibérica, durante 600 anos foi muçulmana. Muçulmana, isso, né? É surpreendente a gente saber disso, né? Mas olha só, ó. Toda essa região aqui. E aqui, ó, que eu tô passando essa setinha aqui, ó, é a Europa cristã. E o Papa que ficava aqui começou a ficar assustado com essa expansão muçulmana. Porque falou, pô, se esses caras ocupam a Europa, acabou o papado, acabou o papado, acabou a religião cristã, acabou tudo. Porque o mundo vai ser muçulmano, ia ser uma outra coisa se eles conseguissem. Então, no ano de 1095, o Papa, que é um nome super estranhão, Urbano II, ele chega e conclama todos os cristãos para combater os infiéis. Quem eram os infiéis? Infiéis à fé cristã. Os muçulmanos, esses caras aqui. Então, ele fala o seguinte, ó, quem for guerrear contra os muçulmanos, eu, que sou representante de Deus absoluto na terra, vou perdoar todos os seus pecados. Se é um cara que matou, tá perdoado. Foi pra lá, tá perdoado. E ó, vou mostrar aqui pra vocês o que aconteceu. No ano seguinte, vários nobres... Não, teve
Vou fazer uma definição clara do que são as cruzadas. Foram expedições que visavam conquistar, não só combater os muçulmanos, mas conquistar principalmente essa região aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, Jerusalém, Terra Santa, chamada Terra Santa. Essa região aqui, a ideia básica, e eu preciso falar também, que no ano de 1071, um pouco antes disso que eu estou falando, os muçulmanos tomaram aqui, ó. E falaram, nenhum cristão mais vai vir aqui. E o Papa falou assim, como não? Como não? Temos que ir lá, Terra Santa, né? Terra de Jesus, onde passou. Vou fazer uma pequena pausa aqui, continuando no próximo.